Olá, meu nome é Grace Dalsasso, então eu sou professora dessa disciplina, como vocês sabem, e hoje nós vamos trabalhar o conteúdo de avaliação hemodinâmica cardiovascular não invasiva. Eu queria chamar a atenção que esse conteúdo ele faz parte de um conjunto em que nós teremos a parte não invasiva, que será hoje, e a parte invasiva, e que a avaliação hemodinâmica ela se integra em todas as áreas que vocês aprenderam até o momento. Então vamos entender como isso funciona e a importância disso para o cuidado de enfermagem na emergência e na terapia intensiva. Como objetivos de aprendizagem, nós vamos ter a possibilidade de conhecer as etapas da avaliação hemodinâmica do paciente adulto em situação crítica, tanto não invasiva quanto invasiva, desenvolver habilidades de raciocínio clínico para avaliação hemodinâmica do paciente em situação crítica na emergência e na UTI, saber coletar e interpretar os dados da avaliação hemodinâmica invasiva e não invasiva e planejar o cuidado para o paciente com alterações hemodinâmicas. Então, eu espero que vocês gostem desse conteúdo, que é extremamente importante para compreendermos todo o processo de cuidado do paciente em emergência e terapia intensiva. A nossa agenda, então, de proposição para entendermos esse conteúdo, nós vamos trabalhar com uma introdução e os conceitos, ressaltando a importância e os significados, então, da avaliação hemodinâmica. Vamos fazer uma breve revisão da fisiopatologia. Vamos trabalhar as etapas da avaliação e como fazer essa avaliação. E vamos trabalhar, então, os cuidados de enfermagem a partir do caso clínico. Bem, na avaliação hemodinâmica nós temos que ressaltar alguns aspectos. O principal objetivo da terapia intensiva, como nós sabemos, é a prevenção, redução e remoção de risco temporário de morte em pacientes com doença aguda, incluindo pacientes expostos ao risco de morte devido a cirurgias e outras intervenções terapêuticas. Se nós formos avaliar nos últimos 20 anos, digamos assim, tanto a emergência quanto a unidade de terapia intensiva mudaram muito, porque atualmente os pacientes apresentam diversas comorbidades associadas e isso tem implicado então em uma dinâmica de trabalho cada vez mais competente e segura por parte dos profissionais. Então isso tem sido um desafio compreender essa assistência, atuar em tempo hábil para que o paciente possa se recuperar. Terapia intensiva e emergência não são sinônimos de morte, muito pelo contrário. Então, o objetivo desta avaliação hemodinâmica é justamente isso, nós antevermos as complicações e as alterações que o paciente possa apresentar. Sabemos também que a disfunção cardiovascular é, após a insuficiência respiratória, o problema de função orgânica mais comum em pacientes em unidades de cuidados intensivos. Se nós formos ver, hoje em relação à pandemia da Covid, uma das complicações justamente da Covid é a coagulação sanguínea. Então, tem sido relatado casos de pacientes, mesmo sem problema cardíaco, que têm apresentado aumento no tempo de coagulação. Então, isso tem complicado, digamos assim, né, as condições desses pacientes. Outro ponto importante é ressaltando que monitorar implica observar continuamente ou continuamente verificar mudanças nas variáveis fisiológicas ao longo do tempo para revelar alterações dos órgãos, para solicitar intervenções terapêuticas e avaliar as respostas a intervenções terapêuticas. Então, quando nós prescrevemos monitorar os sinais vitais de 15 em 15 minutos, isso significa que teremos que fazer uma vigilância importante. Então, tanto a emergência quanto a UTI exigem que nós interpretemos os dados. Como são muitas informações continuamente, pela gravidade dos pacientes, a monitorização implica justamente nisso, que nós possamos integrar as diversas fontes de dados e informações dos pacientes que nós estamos cuidando para que a gente possa tomar a melhor decisão. Apenas as intervenções corretas podem melhorar os resultados clínicos do paciente. Então, cada vez mais, a formação do enfermeiro tem exigido esta visão e esta formação voltada para as necessidades do paciente, com uma avaliação uma avaliação clínica cada vez mais competente.
Dentre os conceitos, podemos dizer que a monitorização hemodinâmica, já está dizendo, né? Hemodinâmica, dinâmica do sangue. Promove, então, informações sobre o funcionamento do sistema cardiovascular do paciente. Ela pode ser usada para o diagnóstico e o tratamento do paciente. Ela pode também ser alcançada por métodos invasivos e não invasivos, que é o que nós vamos ver hoje, continuamente ou intermitente, dependendo das necessidades do paciente. Então, vejo que é um cuidado muito personalizado. Não existe mais essa questão de rotina, né? Existe sim padrões. Padrões são fundamentados na prática baseada na evidência, em diversos estudos, em que você padroniza determinados cuidados, mas não os torna rotineiros, ou seja, se aquele paciente não pode ou não precisa de forma urgente uma mudança de decúbito, porque esta mudança de decúbito implicará em alterações hemodinâmicas importantes, é preciso que o enfermeiro saiba avaliar isso e, então, repadronize o momento de fazer a mudança de decúbito. Então, a avaliação hemodinâmica, ela é uma parte integral do cuidado de enfermagem de pacientes fisiologicamente instáveis e se caracteriza pela monitorização não invasiva e invasiva do débito cardíaco, esse DC é débito cardíaco, com consequente repercussão na dinâmica sanguínea. Então, o termo não invasiva significa avaliação clínica e pressão arterial não invasiva, frequência cardíaca, pulso, nível de consciência, temperatura da pele, enchimento capilar, débito urinário. Então, esta avaliação não invasiva, que é o que nós vamos trabalhar hoje, ela diz respeito a todo esse conjunto de avaliações que fizemos sem a necessidade de catéteres invasivos. Invasivo já está dizendo, são catéteres, né, que entram na rede sanguínea para poder medir esses parâmetros vitais. Vamos então trabalhar um pouquinho com uma revisão breve sobre o sistema cardiovascular. Iniciamos aí, que nós falamos a primeira palavra, né, o primeiro termo foi o débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? O débito cardíaco, então, como nós sabemos, é a quantidade de sangue injetada pelo coração em 1 minuto. Objetivos do cuidado é manter o débito cardíaco para que o corpo se mantenha adequadamente oxigenado. Esta é a nossa função em termos de avaliação hemodinâmica, né? Manter este débito cardíaco adequado para que o organismo seja oxigenado de forma equilibrada. O oxigênio é a base da sobrevivência celular e esse oxigênio ele é transportado através do sangue, pela hemoglobina. Então, um débito cardíaco normal, ele é de 5 litros por minuto e existe um cálculo para que a gente possa identificar esse débito cardíaco. O débito cardíaco é igual à frequência cardíaca, né, e o volume sistólico. Então, a quantidade de vezes que esse coração bombeia o sangue dentro do seu volume correspondente. Hoje, através de diversas tecnologias, é possível que os equipamentos de monitorização, por exemplo, dentro das UTIs, nos forneçam esse débito cardíaco a partir da interpretação, tanto da frequência cardíaca quanto do volume sistólico. O tempo, ele é crucial na avaliação hemodinâmica. Por quê? Porque se nós temos um paciente, por exemplo, que está com baixo débito urinário, está urinando muito pouco, a pressão arterial dele tem se elevado, e nós não observamos esses detalhes e rapidamente melhoramos a dinâmica circulatória desse paciente, ele poderá ter um quadro de insuficiência cardíaca, insuficiência renal, edema agudo de pulmão. Então, por isso que é importante a monitorização hemodinâmica, esta avaliação hemodinâmica, para que nós possamos detectar os problemas o mais rápido possível. Quando o coração, por exemplo, ele está num ritmo sinusal normal, o sincronismo atrioventricular ajuda a otimizar o débito cardíaco. O que é um ritmo sinusal? Um ritmo sinusal significa que todas as ondas, elas estão presentes. Quando vocês tiveram o eletrocardiograma, vocês viram que nós temos a onda P, o complexo QRS e o T. E esse processo, então, com a presença no eletrocardiograma de todas essas ondas, significa ritmo sinusal.
Se estas ondas, especialmente a onda R, ela está na distância padronizada normal, ou seja, todas as ondas têm o mesmo formato e a mesma distância, isso se chama também sinusal e regular. Então, quanto mais regular, quanto mais sinusal, quanto mais sincronizado estiver esse ritmo cardíaco, na qual inicia pelas células automáticas, lá no nó sinoatrial, que é o marca-passo do coração, melhor vai ser o débito cardíaco. Então, nós já podemos ir imaginando e pensando, se esse paciente tem um quadro arrítmico, de arritmia, o coração não está batendo dentro do ritmo normal, obviamente, ele não vai ter um enchimento capilar adequado, um enchimento cardíaco adequado e, consequentemente, terá alterações hemodinâmicas. Nesse sentido, então, o volume de sangue que é ejetado pelo coração a cada batimento é determinado pelos seguintes eventos mecânicos: a contratilidade e a pré-carga e pós-carga que vocês estão vendo aí no slide. Então, o volume ejetado do sangue pelo coração, ele depende de como é que esse coração se contrai e como é que funciona a pré-carga e a pós-carga. Nós vamos entender exatamente o que é essa pré-carga e a pós-carga. Outro aspecto importante nessa nossa revisão da fisiopatologia é que os componentes do débito cardíaco são o ritmo cardíaco, a frequência cardíaca e o volume sanguíneo que é bombeado em cada batimento cardíaco. Então, esse conjunto de componentes determinam a qualidade do débito cardíaco. E isso já sempre a gente estimula vocês a fazerem esta associação. Se eu preciso de uma frequência cardíaca, um ritmo adequado, normal, um ritmo cardíaco adequado, normal, uma frequência cardíaca normal e um volume de sangue adequado, é porque o meu coração está em equilíbrio hemodinâmico. A partir do momento que eu começo a ter ou uma arritmia, ou uma alteração na frequência cardíaca, ou perda sanguínea, ou excesso de volume, eu vou ter alterações no débito cardíaco e, consequentemente, na hemodinâmica cardiovascular. Um aspecto importante que nós queremos chamar a atenção é que quando o volume de sangue ejetado falha, o coração sempre irá compensar por aumentar a sua frequência cardíaca para manter esse débito cardíaco. Então, se eu sofri um acidente, por exemplo, e tive a perda de uma perna, ou eu tive uma ruptura arterial importante na qual eu estou com hemorragia. Obviamente, o adulto, tem esta capacidade de fazer vasoconstrição periférica para manter a maior quantidade de volume nos órgãos vitais, que é o coração, o pulmão e o cérebro. Consequentemente, ele vai aumentar a frequência cardíaca até eu receber a assistência adequada. É lógico que isso vai depender da gravidade dessa hemorragia, de quanto de volume eu estou perdendo e o tempo na qual eu perdi esse volume. Por isso que é importante, quando a gente observar a perda sanguínea desses pacientes, estar atento nesse volume e nas repercussões desse volume e o tempo que esse paciente ficou perdendo o volume sanguíneo. Contudo, devido à frequência cardíaca aumentada, o enchimento diastólico diminui o débito cardíaco. Então, o seguinte, ele acaba criando um efeito rebote, se nós formos ver, Porque esse batimento cardíaco elevado para compensar a perda sanguínea dura alguns minutos e vai depender, inclusive, se o indivíduo não tem alguma outra comorbidade associada, etc., se ele está rígido. Se esse tempo demora muito, você vai ter uma diminuição no débito cardíaco, porque, na verdade, a frequência cardíaca não vai dar conta de suprir a perda sanguínea. Então, se eu não repuser esse volume, se eu não fizer alguma coisa para diminuir essa hemorragia, essa perda sanguínea, eu vou entrar num quadro que nós chamamos choque, que nós vamos ver nas aulas posteriores, e isso é o efeito rebote que eu estou chamando aqui. Bom, vimos então que na avaliação hemodinâmica nós dependemos da contratilidade, da pré-carga e da pós-carga. Então, a avaliação hemodinâmica não invasiva do paciente, ela deve focar nessas variáveis específicas, pré-carga, pós-carga e contratilidade. Então, o que é a pré-carga e o que é a pós-carga nós vamos trabalhar em seguida.
A pré-carga, então, é a pressão gerada ao final da diástole, enchimento ventricular, e está relacionada ao grau de distensão da fibra miocárdica no ventrículo. Ou seja, quanto maior a distensão desse ventrículo, maior força terá a contração ventricular. Então, se é um paciente que não tem insuficiência cardíaca, não tem hipertrofia do ventrículo esquerdo, ou não tem um cor pulmonale, que é fruto da doença broncopulmonar obstrutiva crônica, o cor pulmonale é a insuficiência ventricular direita, esse paciente, então, terá uma pré-carga adequada, ou seja, o lado direito, normalmente, dele, né, estará com um adequado enchimento vascular. Como, então, nós vamos fazer essa avaliação hemodinâmica não invasiva, tanto na emergência quanto na UTI? O que nós precisamos avaliar? Nós precisamos avaliar alguns indicadores. Aqui, para fins didáticos, nós precisamos entender o que são indicadores de avaliação da pré-carga e o que são os indicadores de avaliação da pós-carga. Logicamente que o nosso organismo ele é um todo, né? Nós não dividimos o coração ao meio para avaliar o paciente. Então, nós precisamos estar atento ou aos sinais de pré-carga ou aos sinais de pós-carga, porque ambos terão comprometimento hemodinâmico. Então, os sinais vitais são parâmetros essenciais na avaliação do débito cardíaco. Isso nós já vimos. Este é um parâmetro de avaliação da pré-carga, os sinais vitais. Então, tanto em emergência quanto em UTI, nós precisamos estar muito, muito, muito atentos aos sinais vitais do paciente. A pressão arterial pode nos ajudar a avaliar o volume sanguíneo circulante. Então, através de uma pressão arterial adequada, nós avaliamos o volume sanguíneo circulante desse paciente. O pulso, por sua vez, determina a avaliação da capacidade vascular e do volume de sangue injetado a cada batimento cardíaco. Então, o pulso nos ajuda a ver se esse sangue, né, se essa corrente sanguínea está adequada na periferia e em todo o organismo do indivíduo. A frequência cardíaca, por sua vez, nos ajuda a avaliar se o paciente apresenta aumento em função de mecanismo compensatório por déficit de volume ou de bomba. O que significa isso? A frequência cardíaca ela vai nos ajudar. Se o paciente teve uma hemorragia, então ele vai ter um déficit de volume. Ou se ele for um cardíaco, onde ele tem uma insuficiência ventricular direita, uma insuficiência ventricular esquerda, ou teve um infarto, ele vai ter alterações de bomba. E a temperatura, por sua vez, se baixa, ela pode indicar uma tendência a choque e a hipoperfusão. E se alta, poderá indicar hipertermia de origem estrutural ou metabólica. Então, o que significa isso também? Sabemos que o sangue, ele aquece o organismo, né? Essa dinâmica cardiovascular, ela mantém a temperatura corporal. Se por um momento eu perco muito sangue, mais de 2 litros, ou eu tive um acidente grave, com múltiplas fraturas, estou perdendo um volume grande de sangue, obviamente eu vou estar num processo de tender a choque. E isso, então, hipoperfunde os órgãos vitais e, consequentemente, diminui a temperatura. Já na hipertermia, eu posso ter um quadro por traumatismo crânioencefálico, né, em que o encéfalo é atingido e, portanto, perde a capacidade termorregulatória, ou ainda metabólica, num caso de cetoacidose diabética, por exemplo, ou uremia nesses pacientes com cirrose hepática. Espero que vocês estejam entendendo. De qualquer forma, nós ficaremos à disposição para sanar algumas dúvidas e esse material, então, ele vai estar no ambiente mudo para que vocês possam estudá-lo o quanto for necessário. Ainda temos que avaliar o débito urinário. O débito urinário, então, diminuído, ele pode ser um sinal precoce da hipovolemia ou diminuição do débito cardíaco. Assim, se você perceber que o paciente está adequadamente hidratado, o débito urinário pode indicar hipoperfusão dos rins, secundário a uma disfunção ventricular esquerda. Então, vamos explicar um pouquinho isso. Nós vimos os sinais vitais, que são essenciais para a avaliação da pré-carga, e agora nós estamos observando que o débito urinário diminuído, ele pode, então, indicar uma hipovolemia. Então, se eu tenho baixa quantidade de volume sanguíneo circulante, em função, provavelmente, de uma hipovolemia ou de um quadro de insuficiência ventricular. Ou seja, o ventrículo está com uma grande insuficiência, uma grande hipertrofia,
que diminui a pressão de perfusão do rim e, consequentemente, diminui, então, o volume urinário. Ainda nos indicadores da pré-carga, nós temos, vamos começar de baixo para cima, lá no número 1, a hepatomegalia, ou seja, a congestão venosa do fígado, na qual diminui o retorno venoso ao coração. E esse é comum nesses pacientes com quadro de cirrose hepática ou que tiveram hepatite anteriormente, poderão estar com um quadro de fígado aumentado. Mesmo aqueles pacientes com insuficiência cardíaca, em que tem o sistema porta bastante congestionado, podem apresentar também um quadro de aumento do fígado. O turgor tissular também diminuído pela avaliação da perfusão e saturação periférica ocorre quando o paciente tem volume sanguíneo circulante inadequado. Então, como é que nós identificamos esse turgor tissular diminuído? Através da perfusão e da saturação. Perfusão diz respeito à quantidade de sangue que chega até a periferia, ou seja, se está bem colorido, digamos assim, né, bem vermelho, bem perfundido o leito unguial. Então, a gente faz uma pressão no leito unguial e, em alguns segundos, né, eu solto esse leito unguial, em questão de, no máximo, 4, 5 segundos, ele já vai estar róseo novamente e aquecido. Então, a perfusão diz respeito à quantidade de sangue que chega até a periferia e a saturação diz respeito à quantidade de oxigênio que está junto com a hemoglobina perfundindo os órgãos. Estertores pulmonares também são causados quando a pressão vascular pulmonar provoca extravasamento de fluido dos capilares pulmonares dentro do interstício alveolar. Isso indica um quadro de falência cardíaca esquerda. Então, na ausculta pulmonar, se eu identificar estertores, que é esse excesso de líquido, é um dos parâmetros que mostra uma dificuldade na dinâmica cardiovascular. Então, em função disso, há um aumento da pressão intravascular com extravasamento para o interstício de fluidos que inundam os alvéolos e dificultam, então, a ventilação. Por quarto princípio aí de avaliação da pré-carga, nós também temos a observação das veias do pescoço, conforme vocês podem ver nessa figura aqui de Williams e Wilkins. Ela é de 2005, mas ela é uma figura muito ilustrativa. Quando as veias do pescoço estão distendidas, elas são um indicador importante de volume de sangue do lado direito do coração. O volume aumentado que retorna ao coração provoca aumento de sangue no sistema venoso, distendendo as veias. Então, é importante que a gente possa examinar as veias do pescoço do lado direito do paciente com a cabeça em um ângulo de 30 graus. Então, colocando o paciente com a cabeça lateralizada em um ângulo de 30 graus, é possível nós identificarmos essas veias distendidas. Então, isso é muito característico em pacientes com quadro de insuficiência cardíaca congestiva. E por último, então, como quinto aspecto ainda da avaliação da pré-carga, nós temos a presença de ritmo de galope, que pode ser auscultado com um estetoscópio, tanto no foco mitral, logo abaixo do mamilo esquerdo, ou no pulso, que corresponde ao pulso apical, e se caracteriza, então, por batimento cardíaco anormal em função de um enchimento ventricular incompleto e incapaz de preencher o percurso sanguíneo, que também é comum em insuficiência cardíaca congestiva. Então, esses pacientes que têm hipertrofia do ventrículo direito e esquerdo, eles têm uma dificuldade em fazer a sístole e diástole, e, portanto, eles geram esse ritmo de galope, ou seja, o coração tenta compensar o volume, compensar essa dificuldade de manter o ritmo pelo volume que está recebendo. Então, vocês imaginem como fica a hemodinâmica, né, de pacientes dessa natureza. Então, nós vimos até aqui diversos aspectos, diversos indicadores que nos ajudam a fazer a avaliação da pré-carga. Nós vimos os sinais vitais, o débito urinário, a hepatomegalia, o turgor tissular, os estertores pulmonares, as veias do pescoço e o coração em ritmo de galope. Outro aspecto também que nos ajuda a avaliar a pré-carga e que também faz parte dos indicadores é o sinal de cacifo. Veja essa imagem, né, que nós podemos hoje identificar o sinal de cacifo além dos locais que aparecem no organismo,
a pressão exercida pelo dedo, né, ela vai determinar se esse cacifo ele é bastante importante ou se ele é mais superficial. Então, nós medimos hoje em 2 milímetros, 4 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros, conforme vocês viram em fundamentos. Então, ao avaliar o sinal de cacifo, quando ele está presente, significa, então, que há edema e que é causado pelo extravasamento de fluido do espaço venoso, provocando alteração da permeabilidade capilar no tecido circundante. Então, nós vamos ter em situações na UTI pacientes que têm a mão, por estarem, digamos, com uma pressão arterial média, que é um catéter introduzido na artéria, muito tempo na mesma posição, nós poderemos ter apenas a mão, digamos assim, edemaciada. Mas em outras situações, por exemplo, de grave insuficiência cardíaca, de grave insuficiência renal, nós poderemos ter um paciente com anasarca. Ele pode estar com 2 milímetros, mas o organismo, o corpo dele todo está em anasarca, ou seja, com grande quantidade de fluido no espaço venoso, fluido no interstício proveniente do espaço venoso. Uma coisa muito importante que vocês estão vendo aí é que um paciente ele pode ter uma sobrecarga de fluido corporal, mas ainda assim estar sem pressão intravascular. O que pode significar isso? Quem é que determina a pressão intravascular? Justamente as macromoléculas, a pressão oncótica, né, que é dado pelas macromoléculas, que são as hemácias. São elas que mantêm, né, a pressão intravascular. Então, um paciente pode ter uma sobrecarga de fluido corporal, mas ainda assim estar sem pressão intravascular. Então, se ele perdeu muita quantidade de sangue, ele pode estar com edema, com edema você verifica pelo sinal de cacifo, e ele não tem a pressão oncótica suficiente. Então, nesses casos, é preciso repor hemácias, né? Apenas eletrólitos não vai dar conta, digamos assim, cristalóides, que são os soros, não vão dar conta de manter uma adequada pressão intravascular, porque ele perdeu muita pressão oncótica. Então, fazendo um resumo aqui dos indicadores de pré-carga, nós temos os sinais vitais, que nós vimos anteriormente, né? Então, eu coloquei aí para ajudar vocês o que nós precisamos avaliar, o que é uma pressão arterial normal, de acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão. Hoje, o paciente com uma pressão normal, ele tem que ter uma pressão abaixo de 120 por 80 milímetros de Hg, que já é, então, até podendo ser considerado um pré-hipertenso se ele se mantém apenas em 120 por 80. Já uma pressão elevada, ele já começa de 121 por 81 a 139 por 89 milímetros Hg. E hipertenso, então, é acima dos 140 por 90. Vejam que há um rigor muito grande, né, no limite, digamos assim, da hipertensão em função das graves consequências que tem causado, não apenas no Brasil, mas na população mundial. Hoje, a hipertensão é um problema de saúde pública mundial que afeta muitas pessoas em função do tipo de vida, da alimentação e também das questões relacionadas à genética e a fatores sociais. A temperatura, então, eu coloquei aí também normal, né? Então, os sinais vitais. Não esqueçamos da dor também, né? Que a dor ele é um fator importante, porque o paciente aumenta a frequência cardíaca, ele fica hiperventilando quando a dor é forte, para tentar compensar isso. E isso causa ansiedade. E esses pacientes com alteração hemodinâmica, que estejam com dor, consequentemente, eles vão estar com maior comprometimento, digamos assim, e com maior dificuldade em superar os problemas clínicos. Então, é importante que nós estejamos atentos aos sinais de dor para poder aliviar isso e o paciente, então, conseguir se recuperar. Vimos, então, o débito urinário diminuído, a hepatomegalia, o turgor tissular diminuído, que corresponde à perfusão e saturação periférica, a distensão das veias do pescoço, os estertores pulmonares, o ritmo de galope e o sinal de cacifo ou Godet, que nós chamamos, né? Atenção, então, hoje nós temos que estar alertas, né, tanto na UTI quanto na emergência, às temperaturas mais elevadas, né? Pacientes com temperaturas que se
não tinham uma condição pré-existente e começam a apresentar temperatura 37,5 continuamente, nós precisamos estar atentos em função da Covid-19, que hoje, né, nos fez trabalhar de forma remota e ser uma pandemia aí, terrível, né, que alterou a vida de todos nós. Vimos então toda a parte de pré-carga, agora nós vamos então compreender a pós-carga na avaliação hemodinâmica. O que é a pós-carga? A pós-carga é a resistência ao fluxo que o ventrículo esquerdo deve desempenhar para ejetar o sangue. Esses componentes, então, dessa resistência ao fluxo do ventrículo esquerdo são a viscosidade do sangue, o diâmetro vascular e o tamanho do vaso. Lembrem sempre que o paciente com doença broncopulmonar obstrutiva crônica, ele normalmente tem uma viscosidade do sangue maior, porque ele tem um quadro de hipóxia com poliglobulia, ou seja, a medula continua a produzir as células vermelhas, entretanto, elas não são saturadas pelo oxigênio. Então, ele passa a ter a hipóxia com poliglobulia. São esses pacientes característicos broncopatas e também com insuficiência cardíaca. Ou seja, cada ventrículo tem a sua própria resistência. Nós temos o ventrículo direito e temos o ventrículo esquerdo. A resistência vascular direita, ela é caracterizada pela resistência vascular pulmonar. E a resistência vascular esquerda é a resistência vascular sistêmica, ou seja, o ventrículo direito ele é responsável pelo volume de sangue que chega ao pulmão. E o ventrículo esquerdo, por sua vez, tem a responsabilidade, então, de ejetar esse sangue para toda a circulação sistêmica. Então, não esqueçam, né, que a pós-carga, ela depende exclusivamente da viscosidade do sangue, do diâmetro vascular e do tamanho do vaso. Então, em que situações a pós-carga pode estar diminuída? Especialmente pela vasodilatação na sepse ou com terapias vasodilatadoras. Então, quando nós estudarmos o choque séptico, nós vamos ver que a sepse, ela provoca uma vasodilatação sistêmica. Então, vai diminuir esse volume de sangue que é ejetado ao coração porque há uma vasodilatação. Também terapias vasodilatadoras. Então, vasodilatadores antihipertensivos, eles promovem essa vasodilatação. E, por exemplo, tem o medicamento nitroprusiato de sódio, que é muito usado em pacientes com hipertensão maligna, digamos assim. Ele é altamente antihipertensivo e ele é dose dependente, ou seja, esses pacientes rapidamente diminuem a pressão arterial. Além disso, dentro da UTI, os pacientes também recebem sedativos e hipnóticos, que também promovem essa vasodilatação. Então, os medicamentos dentro das unidades de terapia intensiva são extremamente importantes, né? O cuidado na administração desses medicamentos e nas consequências aos pacientes são fundamentais para que nós possamos compreender a dinâmica cardiovascular desses pacientes, como eles respondem ao tratamento ou se eles estão fazendo alguma complicação. Por outro lado, a pós-carga esquerda pode estar aumentada pela hipertensão sistêmica, pela vasoconstrição e hipotermia. Tem um errinho ali, vasoconstrição. Então, a pós-carga esquerda ela pode estar aumentada nos casos de hipertensão. Então, aqueles pacientes que têm aterosclerose ou que já são hipertensos ou que têm algum problema cardíaco, eles podem ter um aumento nesta pós-carga. E também a hipotermia, porque a hipotermia vai fazer com que o ventrículo ejete maior quantidade de sangue com maior frequência para aquecer o organismo. Então, isso faz aumentar a pós-carga. Por outro lado, a pós-carga direita, que aí diz respeito lá ao nosso ventrículo direito, ela pode estar aumentada pela hipertensão pulmonar. Então, aqueles pacientes com doença broncopulmonar obstrutiva crônica que tem hipertensão pulmonar, que é a cor pulmonale. Então, esses pacientes podem ter a pós-carga direita aumentada lá no ventrículo, aquela força do ventrículo, né? Essa força de ejeção lá no ventrículo direito pode ficar aumentada. Ainda pela hipóxia, então com baixa oxigenação, e também pela estenose da válvula pulmonar.
Esses são alguns indicadores que mostram a pós-carga direita aumentada. Então, vocês vejam que aqui nós temos justamente isso, né? A pós-carga esquerda e a pós-carga direita. Mas, na verdade, nós estamos avaliando a pós-carga, que não é somente do ventrículo esquerdo, mas também diz respeito à pequena circulação lá no ventrículo direito. Aqui eu fiz uma seleção é um roteiro, na verdade, né, para que possa nos ajudar a prestar esse cuidado cardiovascular durante a avaliação hemodinâmica, que é o objetivo de nossa aula. Enquanto a gente coleta a história clínica do paciente, observe a face dele para características de ansiedade, angústia, dispneia ou achados de doenças específicas. A beleza de ser enfermeiro ou enfermeira é justamente isso, essa capacidade de nós reunirmos uma quantidade de aspectos durante os procedimentos. Então, mesmo quando eu for puncionar uma veia, eu posso estar coletando a história do paciente, observando a face dele, observando se ele está com ansiedade, angústia, dispneia, o que está alterado na verdade. Quanto antes eu detecto esses sinais, melhor eu consigo tomar a decisão e prever complicações mais graves, né, nesses pacientes. Verifique, então, os sinais vitais com muito cuidado, observe a pressão arterial. Nós vimos aí a importância dos sinais vitais nesses pacientes. E um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é que na UTI nós temos o monitor. Então, o paciente está com os eletrodos e ele é monitorizado. Essa monitorização, esse monitor, ela tem uma série de informações, e essas informações, uma delas são os sinais vitais. Então, o monitor, ele está ali justamente para que a gente possa interpretar essas informações, vislumbrando o paciente. Então, ao mesmo tempo que eu observo o paciente, eu observo se os sinais apresentados no monitor estão adequados. Se eu tiver dúvida, eu vou rever a posição dos eletrodos, vou verificar novamente a temperatura, vou verificar novamente a pressão arterial, para que eu possa ter, então, um conjunto de sinais vitais que representam o que o paciente está apresentando. Pegue na mão do paciente e avalie temperatura, sudorese, cianose periférica, examine as unhas para baqueteamento ou hemorragias pontiformes. Então, aqueles pacientes que têm doença cardíaca congênita, como a prolapsos de válvulas ou insuficiência cardíaca congestiva, eles apresentam os dedos em forma de baquetas ou algumas hemorragias pontiformes, né, que são pequenos pontos hemorrágicos que aparecem na superfície corporal. Então, fiquemos atentos a isso, porque são sinais de comprometimento hemodinâmico. Palpe o pulso radial e avalie a velocidade e o ritmo. Então, observe isso, né? Quanto que esse enchimento capilar está adequado em função desse pulso radial. Localize e palpe o pulso braquial e avalie a velocidade, o ritmo e o volume. Verifique a pressão arterial no monitor. Se existir suspeita de comprometimento do arco aórtico, que é a diferença importante de pulso durante a inspiração, compare os pulsos em ambos os braços. Às vezes o paciente tem um quadro de insuficiência aórtica, e uma das características é a diferença de pulso durante a inspiração. Então, quando o paciente inspira, há um alargamento do pulso, ele vem numa velocidade e de repente ele faz outra velocidade. Então é importante a gente comparar os dois pulsos, né, em ambos os braços, para ver se realmente isso está acontecendo durante a inspiração ou se é um comprometimento vascular localizado naquele membro. Com o paciente em posição de 45 graus, em posição supina, avalie a pressão venosa jugular e a forma do pulso venoso jugular. Então, observe se há turgência nessa jugular, se realmente ela está exacerbada, como nós vimos na gravura anterior, para ver se esse paciente desenvolveu um quadro de insuficiência cardíaca. Aproveite para olhar mais de perto para a face, as conjuntivas, a língua e dentro da boca. Então, observe se essas conjuntivas elas estão descoradas ou estão hiperemiadas. Observe se a língua está seca, se a língua está saburrosa, que pode ser indícios de desidratação. Observe a face desse paciente, se está apática, prostrada, descorada.
Então, vá adquirindo sinais, porque nós estamos fazendo a avaliação hemodinâmica desse paciente. Palpe o pulso carotídeo e avalie. E aqui um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção em relação ao pulso carotídeo é que nós deveremos verificar de um dos lados. Nunca verificar o pulso carotídeo simultaneamente e nem os massagear, porque nós podemos fazer um reflexo vagal e diminuir a frequência cardíaca do paciente. Então, com um dos lados do paciente, a gente verifica o pulso, sem massagear, e depois verificamos no outro. Inspecione o precórdio e avalie o padrão respiratório, bem como a presença de qualquer pulsação anormal. Palpe o precórdio, localize o ictus e avalie vibrações, aqui está escrito vibrações, são vibrações ou frêmitos anormais. Ausculte com o estetoscópio e avalie as bulhas e sopros cardíacos. Então, isso vocês vão aprender também, né, a fazer essa ausculta cardíaca e pulmonar, e é extremamente importante para que a gente possa identificar algum sopro, algum batimento anormal, para que rapidamente nós consigamos identificar as alterações hemodinâmicas, então, que podem ser consequências de um quadro de insuficiência cardíaca. Examine e avalie o nível de consciência desse paciente. Então, aplique a escala de Glasgow ou RASS, se o paciente estiver sedado, para que nós possamos, então, identificar se esse comprometimento do nível de consciência se deve ao fato dele estar sedado ou se deve ao fato de alguma substância tóxica que está alterando o nível de consciência ou mesmo um trauma. Examine as características da urina, então cor, odor, presença de depósito, volume. Quanto mais ela estiver laranjada, quanto mais escura e concentrada tiver essa urina, menos volume circulante significa que esse paciente tem. E lembre, né, como é que a gente identifica qual é o débito urinário normal do indivíduo? É 1 ml ou meio ml por quilograma de peso por hora. Então, esse seria o volume que a gente avaliaria no paciente. 1 ml a meio ml por quilograma de peso por hora. Percuta e ausculte o tórax na frente e nas costas, pesquisando o derrame pleural. Ausculte crepitações, roncos, sibilos ou estertores até as bases pulmonares. Normalmente, o paciente que apresenta derrame pleural, ele não tem ruído respiratório. Ele não apresenta expansão pulmonar, porque justamente a pleura está com líquido. Então, isso dificulta a expansão pulmonar e nós não conseguimos auscultar a ventilação, o ar entrando nesse pulmão. Então, são suspeitas que depois a gente confirma com o raio-x. Palpe o abdômen do paciente em posição plana, se não for contraindicado, então se não for um quadro de abdômen agudo ou uma coarctação da aorta, então nós podemos fazer essa palpação do abdômen, em particular o fígado e qualquer dilatação da aorta abdominal. Então é possível a gente percutir o fígado e palpá-lo para identificar se ele está com hepatomegalia. Que vejam, lembrem, né? A hepatomegalia é um sinal de aumento da pré-carga. Avalie os pulsos femorais, poplíteos e pediosos. Pesquise edema maleolar e sacral. Então, busque o sinal de cacifo, né? Para vocês identificarem se o paciente está com edema ou anasarca ou se isso é localizado. Ainda, nós podemos dizer que dentro da avaliação da pós-carga, a pressão diastólica é parâmetro importante para a avaliação do enchimento ventricular esquerdo. Quanto maior a pressão diastólica, maior a pós-carga. Então, por que isso, né? Nós sabemos que o paciente, quando ele faz uma atividade física ou quando ele fica ansioso, normalmente a pressão que se eleva é a sistólica. Ela é uma característica da pressão sistólica se elevar em atividades físicas em pessoas que não têm problema cardíaco ou alterações hemodinâmicas. Já a pressão diastólica, ela aumenta em casos de aumento da pressão arterial, em casos de problemas cardíacos, em casos de retenção de volume por insuficiência renal, etc. E ela, então, é um parâmetro de avaliação da pós-carga. A pressão de pulso também ela é um outro item que nós precisamos avaliar, que significa a diferença entre as pressões sistólica e diastólica. E se ela está alargada, ela está associada com uma pressão diastólica diminuída. Normalmente indica pós-carga diminuída. Por outro lado, uma pressão diastólica aumentada indica pós-carga aumentada. Então, a pressão de pulso ela se faz
pela diminuição da pressão sistólica menos a pressão diastólica. Então, quanto menor ela tiver, mais ela vai ter uma pressão diastólica diminuída, ou seja, uma pós-carga diminuída. A contratilidade, hoje, ela é avaliada já na UTI através do eco, né, com Doppler. É possível avaliar a força de ejeção do ventrículo pelo ecocardiograma, que vai até o leito do paciente e faz isso. Essa é uma vantagem da evolução das tecnologias em relação à avaliação hemodinâmica desses pacientes. É possível nós fazermos o máximo possível, né, à beira do leito. Avalie ainda a temperatura e turgor da pele, sudorese, agitação, alteração do nível de consciência, dificuldade respiratória, que aqui eu chamo a atenção para vocês, são sinais específicos de pacientes em choque, que nós teremos a aula específica sobre choque. Bem, nós praticamente encerramos, então, hoje a aula em relação à avaliação hemodinâmica não invasiva. Durante a nossa discussão síncrona, nós trabalharemos, então, com o caso clínico, que foi disponibilizado no Moodle, e vamos focar especialmente no qual o principal problema que o paciente está apresentando, então vamos tentar fazer a avaliação hemodinâmica dele não invasiva, qual é a causa provável, quais os cuidados de enfermagem prioritários e por quê, e o que aprendemos com este caso. Aguardemos então a próxima